Aleluia. Vamos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu vou ler primeiro do 13 ao 31, rapidamente, vamos ler, para nós entendermos a história de uma forma geral. Depois eu vou comentar aquilo que Deus colocou no meu coração. Lucas 24, versículo 13. Essa passagem fala sobre o caminho, no caminho de Emaús. Amém? Todos abriram aí? Quem não abriu, diga: Senhor, misericórdia. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aleluia. Quer que ligue o ar? Não. Hã? Não, estou oferecendo só. Meio frio hoje, mas tem que oferecer. De repente o cliente quer, a gente atende o cliente. Vamos lá. Lucas 24, versículo 13 fala assim: no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus ia com eles, se aproximou e ia com eles. Então, só para nós entendermos aqui, Jesus já tinha sido crucificado, morto, ressurreto ao terceiro dia. E agora, duas pessoas, que eu vou entrar nesse assunto, vai caminhando no caminho de Emaús, de Jerusalém a Emaús, e Jesus agora se aproxima deles e começa a caminhar ao lado deles. Vamos continuar. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Jesus perguntou para eles. Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? É uma pergunta. Perguntou ele, Jesus: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E para por aqui, tá bom, tá ótimo. Amém? Acabou o culto, vamos embora? Essa história, ela tem algumas riquezas de ensino para nós, de fé,
E eu quero falar rapidamente aqui, rapidamente. Até meia-noite eu termino. 7 riquezas. 7. A primeira delas que eu quero comentar é sobre o caminho da lamentação. No caminho de Emaús, é no caminho da lamentação. Pegamos o versículo 13, que diz assim: nesse mesmo dia, iam 2 deles. Para aqui. Que 2 deles o que, pastor? Que 2 deles é esse aí? Se nós pegarmos, entendemos o seguinte: não eram 2 dos discípulos dos 12, mas acreditam serem 2 dos discípulos dos 70. Acreditam ser esses 2 homens que também caminharam perto de Jesus, que serviram Jesus de alguma forma. Até porque lá no trecho mais pouco para baixo nós lemos, ele fala assim, ele fala das mulheres que era da turma deles, vamos dizer assim, vamos pegar aqui, ó. Versículo 22. É verdade que algumas mulheres do nosso meio, captou a mensagem? Que meio que é esse? Do meio do convívio de Jesus, da fé de Cristo. Então esses 2 não eram pessoas simples, pessoas que não conheciam Jesus, não, pessoas que andaram próximo a Jesus também. E essas 2 pessoas, esses 2 homens, vinham descendo para uma aldeia chamada Emaús, né? Saíram de Jerusalém, onde aconteceu a morte de Cristo, e caminhando para Emaús, no caminho para Emaús, diz a palavra de Deus, ficava 60 estádios de Jerusalém, a aldeia de Emaús, se andava 60 estádios. Quanto que é um estádio? Depende se é Morumbi, se é do Haia, né? Se é da Copa do Mundo, se é padrão FIFA. Não, meu irmão, estádio é uma medida naquela época. Um estádio significava 180 metros. Fala comigo, 180 metros. 60 estádios. Ou seja, 60 vezes 180. 60 vezes 180, quanto vai dar? Você tem 5 segundos. Perdeu. Quem acertar? Você perdeu. Eu ia falar, quem acertar ia comer comigo lá no Terra do Boi. Você perdeu. Você já falou antes? 10.800 metros, ou seja, 10 quilômetros e 800 metros. Então, por que isso é importante, pastor? Por que é importante nessa história? Para nós entendermos quanto Jesus caminhou com eles. Amém? Que não foi uma esquina a outra. Não foi daqui ali no centro. Porque 10 quilômetros dá mais que dali no centro. Aqui no centro deve estar uns 5 quilômetros. Então Jesus caminhou, porque você vai entender o que eu quero falar para você. Bom, no caminho de Emaús, aí nesse caminho aí que eles estavam caminhando, versículo 14, iam falando entre si de tudo que havia sucedido. O que é o sucedido? A morte de Jesus, há 3 dias. Diz o texto ainda, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Pastor, os olhos estavam fechados? Como é que os caras estavam caminhando? É uma expressão que eles não estavam vendo, que era Jesus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, se eu conseguir terminar hoje até meia-noite. E o versículo 16, eu vou parar aqui agora para falar a primeira coisa. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Pronto. O caminho de Emaús não era um caminho de Emaús, era um caminho da lamentação. Uma porque que eles iam conversando entre eles e falando o que aconteceu lá. Meu Deus, Jesus morreu, rapaz, nosso Senhor, nosso Mestre, o homem que a gente seguia. Você viu como é que bateram nele? Você viu como é que maltrataram ele? Você viu que julgaram ele daquele jeito? Olha só como é que foi. Você viu aquela hora que morreu? Como é que ele falou, está consumado? Você viu aquele negócio? Eu vi. E é o caminho da lamentação. Para quem não sabe o que é a palavra de lamentação, significa caminho da queixa, o caminho do canto fúnebre. Canto fúnebre é uma lamentação também.
uma queixa, um canto fúnebre. Então eles estavam se queixando, tudo acontecimento, triste. Quando Jesus aproximou deles, pararam tristes. Era o caminho da lamentação. Estavam voltando para as suas casas, porque o texto no final fala que eles voltam para casa e depois chamam Jesus para comer com eles, amém? Estavam voltando para as suas casas. Então, voltando para casa teria que ser uma volta alegre, não é isso? Quando a gente volta para casa, está viajando, está distante, entendeu? A gente volta, não vê a hora de voltar para casa para pegar a nossa caminha, né? Para pegar a nossa caminha, nossa coisinha. Então, a gente volta alegre, com exceção de quando a mulher é rabugenta, o cara não quer voltar. Ou o cara é rabugento, a mulher não quer voltar, tem exceção, porque nem quer voltar para casa. Misericórdia, hein? Vamos espantar isso aí. Tem um taco de beisebol que não resolve esse negócio. Mas o normal é quando a gente volta para casa, é voltar com alegria, voltar para o nosso lar, para o lugar do porto seguro nosso, aonde nós vemos nossos filhos, onde nós amamos, somos amados, aonde chega lá em casa, depois de uma viagem, chega, encontra lá, a mulher fez um pudim de leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, chocolate Nestlé. Ou chega lá, a mulher fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e deu aquela furada assim no bolo ainda para descer o chocolate no meio do bolo. Ou a mulher fez aquela costela. Aí sim. Começou a melhorar. Aquela costela no forno. Aquele cupim no papel laminado. Aquela bisteca na chapa. Os gorditos sonhados lá. Os gorditos. Pastor, isso aqui é pregação ou é tortura? Então, não está aguentando, irmã, aqui. Calma, irmã, vamos entrar no regime brabo agora. Então a gente volta para casa com alegria, mas não era o caso deles. Vamos voltar aqui agora para a palavra. Não é o caso deles, eles pararam entristecidos, tristes, cabisbaixos, desanimados, abatidos, por tudo o que tinha acontecido lá em Jerusalém com a morte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. As preocupações, e não era só a tristeza, né? As preocupações que a gente passa, fora a tristeza, a preocupação, aquilo que nos atormenta, o acontecimento, o trauma, a tragédia, faz uma outra coisa também que aconteceram com eles. Fora os acontecimentos deixarem eles tristes, aconteceu uma coisa que eu reparei também. Eles não enxergaram Jesus. Eles pararam entristecidos, olharam para Jesus, eu vou falar sobre isso também, mas eles não enxergaram. Então o que acontece? Quando nós estamos tristes, como nós estamos numa luta braba, dificuldade, abatido, com problema, etc., muitas vezes a gente não enxerga Jesus também não enxerga. Nossos olhos ficam fechados espiritualmente, a gente não consegue enxergar. É a primeira coisa que nós temos que aprender nessa passagem aqui. Quando nós estamos na luta, a gente não consegue enxergar Jesus, porque nossos olhos estão fechados. Nós não conseguimos, Ele está junto, Ele está ali, frente a frente, mas eu não consigo enxergar, porque a preocupação, o problema, a tristeza, a aflição é tão grande, que eu não consigo enxergar que Jesus está ao meu lado. Estou falando mentira? Ué, já aconteceu comigo, a gente não enxerga. Eu tenho 25 anos de fé, meu irmão. Eu já passei também coisas que você passou, outras você passou pior que eu, outras eu passei pior que você, e todo mundo passou e estamos aqui. E eu sei o que é isso. Eu sei viver a fé também, a dificuldade da fé. Ninguém está imune a nada. A gente ora pela proteção de Deus, mas imune a gente não fica. Não fica. Pega uma gripinha, né? Nós aprendemos na nossa infância isso. Já cansei de falar aqui. A nossa infância, nós aprendemos que não tem imunidade.
Ninguém é protegido ao ponto. Como aprendemos, pastor? Quando assistia filme de desenho animado, Superman tinha criptonita, enfraquecia ele. O Batman tirava o cinto de utilidade. O Lanterna Verde tirava o anel dele. O Aquaman se arrancava ele da água. A Mulher Maravilha se tirava dela o bracelete e a cordinha. E eles perdiam a força. Perdiam a força. O Thor arranca a marreta dele. O Homem de Ferro tira a lata dele. Vai vendo aí, irmão. O Hulk é só dar um Revoltril para ele que fica tranquilo. É só não deixar ele nervoso. Põe ele para dormir que ele fica tranquilo. Ele não vira Hulk. Todo mundo. Essa foi demais. Essa do Hulk saiu de lambuja. Todo mundo tem um problema, tem uma fraqueza. E quando a gente encontra essa fraqueza, a gente não consegue ver Jesus. Não consegue ver Jesus. A gente não consegue visualizar Ele. O que eu quero falar para você nessa primeira parte, para encerrar esse primeiro tópico aqui, são 7, é que você não pode parar triste. Tem que continuar caminhando. Continua caminhando. Não para. Não fica com os teus olhos fechados diante da situação. Não fica. Para. Continua caminhando. Não para. Continua caminhando e abra bem os olhos. Porque você vai ver Deus na situação. Olha para frente. Olha para onde você está indo. Você vai mandar o rosto no poste. Olha para onde você está indo. E aí me fez lembrar um texto que eu vou ler para você. Não precisa abrir não, para ganhar tempo aqui. Né? Filipenses, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre prosseguindo para o alvo. Ele fala assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, ou seja, vamos seguir em frente. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, se você acha que não tem que caminhar, Deus vai mostrar para você que você tem que caminhar. Continua prosseguindo para o alvo. Aí ele fecha assim: mas andemos segundo o que já alcançamos. Olha só, andemos. Falou para ficar parado? Andemos. Para parar triste? Não. Andemos. Para parar ficar lamentando? Não. Andemos. Andemos. E para você andar, você tem que abrir o olho. Abre o olho, você vai trombar. Então andemos e abre o seu olho espiritual. Ande espiritualmente o rumo que Deus prometeu para você. E abre os olhos para que você veja Deus junto de você através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então veja só. Segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite: a morte de Jesus não tirou a sua identidade. Olha o que o texto 19, versículo 19 e 20 fala aí. Olha aí. Lucas 24, 19. Perguntou ele, Jesus perguntando: quais? Perguntou o que tinha acontecido. Quais? Responderam eles: aos que dizem respeito a Jesus de Nazaré. Olha só, Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e do povo. A qualidade dele. Não é porque Jesus morreu que ele deixou de ser tudo isso aí não, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você: porque ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Ele continua sendo o que ele era. Jesus tinha morrido e os caras estavam falando o que ele era ainda. Ele falou: ele morreu, coitadinho dele. Ele morreu. Não, você não ficou sabendo? De quem? De Jesus de Nazaré. O que ele era? Profeta. O que ele era? Poderoso em obras. O que ele era? Em palavras também. Diante de quem? Diante de Deus. Homem usado por Deus. E diante do povo. Ele era poderoso.
Então, a segunda coisa que eu quero que você observe nessa noite, não é porque o teu Deus morreu, Jesus morreu, que você acha que ele perdeu os atributos que Deus deu a ele. Pelo contrário, o atributo aumentou. E lá em Hebreus 13:8 diz o seguinte, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não perdeu nenhuma qualidade dele. Se ele era poderoso, continua sendo. Em obras, continua sendo. Em palavras, continua sendo. Se ele era profeta, continua sendo. Se ele era amado por Deus, respeitado diante de Deus, continua sendo filho de Deus ainda. Se ele era respeitado no povo, no mundo não, mas aqui a gente é povo dele, a gente respeita ele é respeitado diante de nós. Ele tem que ser respeitado, ele continua o mesmo. Então temos duas coisas aí já. A primeira coisa é que nós não podemos parar, e temos que abrir o olho, prosseguir, andamos. Segunda coisa, Jesus não perdeu o atributo dele. Aquilo que ele era, ele continua sendo e vai ser lá na frente. Então você tem um Deus que está do teu lado, é só você abrir o olho. Está do teu lado, que caminha junto com você nesse caminho de dificuldade, de lamentação, de choro, de guerra, de tristeza. Ele está do teu lado, ele caminha e ele continua sendo o que ele foi. Continua sendo a mesma coisa, não perdeu nenhuma qualidade. Terceira coisa. Eu quero falar nesse momento agora da falta de esperança para a esperança. Vou repetir. Da falta de esperança para a esperança. Olha só os versículos 21 a 24. Olha como é que eles começam. Ora, nós esperávamos, olha só, que fosse ele quem redimisse a Israel, ou seja, libertasse a Israel do Império Romano. Eles viam Jesus não como um líder religioso, como Jesus o Salvador. Eles viam Jesus como um cara que ia reinar no lugar do povo romano, ia libertar o povo de Israel, o povo do judeu, do povo romano. Então, Judas achou isso também. E quando Judas percebeu que o caminho de Jesus era salvar a humanidade, Jesus foi lá e traiu ele. Falou, pô, esse cara não vai reinar um termo humano, eu vou abandonar esse cara aqui. E foi um dos motivos que fez trair fora a ganância. Então, também eles esperavam que Jesus libertasse Israel. Eles esperavam. E Jesus morreu, o que aconteceu com a esperança deles? Sabe o que é isso aqui? Significa que caiu no chão, para baixo. Perderam a esperança. Olha só. Vamos pegar o texto aqui. Esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, morreu. Hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Morreu. E agora? A gente esperava uma coisa de Jesus e ele morreu. E vamos terminar. E é verdade que algumas mulheres, ele vem para lembrar o que aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Terceira coisa, José o Salvador morreu. Já tinha se passado 3 dias. A esperança tinha acabado, morreu. Mas espera aí. Nós vemos aqui eles mesmo falando: olha, morreu, já passou 3 dias. Mas espera aí. As mulheres foram no túmulo dele e os anjos falaram assim que ele está vivo. Aí depois os nossos irmãos também, João, Pedro, foram também conferir que não acharam ele lá também. Só que não viram ele. Opa! A esperança que tinha morrido já começou a mudar. Já começou a criar uma semente aí. Espera aí. Já estamos ouvindo que ele está vivo. Não vimos ainda, mas estamos ouvindo que ele está vivo. Estamos ouvindo por quê? Porque não acharam ele lá no sepulcro.
Foi lá mais 2, lá não achou também. Estamos ouvindo isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a tua esperança, ela tem que voltar. A tua esperança tem que voltar. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. Enquanto Jesus estiver vivo, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. E Ele reviveu, ressuscitou, então eu tenho esperança. A minha esperança ressuscita como Jesus. E olha, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta a Timóteo. A carta a Timóteo, o apóstolo Paulo vai escrever. Aí no capítulo, na primeira carta a Timóteo, vou abrir aqui. Timóteo, venha, isso aqui. Primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve assim. Escuta aí, peraí. Não foi eu, o Espírito Santo que escreveu, olha só. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Onde tem que estar minha esperança? Quem que falou? Quem que falou aí? Cristo. Diego, por isso você veio de terno hoje, né? Você vem alinhado. Se o pastor falar, eu substituo ele e tal. Só você respondeu certo, você vai comer lá na terra do boi comigo, viu? Não sei quando, vai orando aí. Você ora para Deus dar condição, e eu vou orar para Jesus, volta logo. Cristo é a nossa esperança. Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança. Para uma vida eterna? Sim. Para um livramento? Sim. Para uma porta aberta? Sim. Para uma cura? Sim. Para uma libertação? Sim. Para uma salvação da família? Sim. Ele é a nossa esperança. Se você achar que Ele não pode fazer, meu irmão, aí você pode pegar o caminho da lamentação mesmo. Aí você pode ver o caminho da lamentação. Aí você pode fechar o teu olho, parar e chorar. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vivo. Por isso vamos ceiar hoje isso aqui, fazer a ceia do Senhor. Ele está vivo. Ele é a nossa esperança para tudo na nossa vida. Tem que ser Jesus. A quarta coisa que eu quero falar para você em cima desse texto ainda é que Jesus então, conversando com eles ali, encontrou no caminho de Emaús, falou: o que está acontecendo? Ué, por acaso você é o único que está passando por aqui, peregrino, que está passando por aqui, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, aí faz 3 dias? E Jesus o quê? Eu vejo assim, Jesus, né, um sentimento assim como é que fala assim? Fugiu a palavra. Para dar risada, irmão. O sentimento, ele tinha alegria. Quero tentar entender que você entenda isso. Ele tinha alegria. Ele tinha alegria, ele interagia. Você não está sabendo o que aconteceu na tua energia? Não, o que aconteceu? Jesus, quem que é? Que Jesus? Jesus de Nazaré. Na frente dos caras. Profeta. Tá certinho, pai. Os caras estão ungido em obras, em palavras. Sou eu mesmo. Está falando de mim. Meu irmão, Jesus então escuta tudo aquilo ali, mas Jesus agora vai repreender os caras. Vai repreender por quê? Porque os caras estavam tristes. Os caras estavam abatidos. Os caras não estavam enxergando ele. Não estava. Os caras tinham perdido a esperança. Então Jesus vai repreender eles. E o que Deus está repreendendo você hoje aqui também com amor, com carinho. Por quê? Porque você está abatido, está triste, olho fechado, parado, chorando, se lamentando, se queixando, não está vendo, sem esperança. Então o que Jesus chamou a atenção dele, vai chamar para você também.
Olha só o que Jesus fala para eles. Jesus também, olha só, versículo 25. Olha aí. Então Jesus lhe disse: tem um acento aqui. Eu estou colocando uma dicção forte. Nécios. O que é nécios? Se nós for buscar um dicionário e fazer ignorante. Só que eu vou usar o eufemismo, né, abrandar o texto e falar assim: vocês não estão entendendo. Vocês vão embora, não voltam no outro culto. Pode chamar os irmãos de ignorante, né? Então, não volta no culto. Então, vocês não estão compreendendo. Entendeu? E Jesus fez essa carinha. Vocês não estão compreendendo. Vocês não estão entendendo. Deixa eu explicar para vocês. Aí Jesus vai falar com eles. Nécios, olha só. Nécios, e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Duas coisas. Eles não entendiam que isso iria acontecer, a morte de Cristo e a ressurreição. Eles não entendiam, sendo que os profetas falaram lá atrás. O Antigo Testamento está um monte lá dizendo o que ia acontecer. E eles, por falta de entendimento, ignorante, por falta de entendimento, né? Então eles pegaram e Jesus falou assim: vocês não sabem o que a Escritura diz? Vocês são ignorantes, vocês não leram o que disseram lá atrás, os profetas disseram? Vocês não leram as Escrituras? Olha só. Segundo, no íntimo dele, quando fala coração aqui, tardio de coração, está falando do íntimo, do espírito do ser humano. No íntimo deles, eles estavam insensíveis, eles estavam incompreensíveis diante da situação. Dentro deles, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Porque não leram as Escrituras. Segundo, estavam no meio de uma tristeza, de uma confusão lascada, de uma opressão, né? Do caminho da lamentação, da queixa, da discussão, o porquê. E Jesus então agora vai chamar a atenção deles para ver se dá um 220 nele para ligar eles. Acorda! Então o que eu estou dizendo para você nesse momento aqui, na quarta situação, que Jesus os repreende, existem pessoas que graças a Deus não estão nessa igreja. É de outra. Não. Né? Brincando. Existem pessoas que quando passam uma luta, não conseguem ver a promessa da palavra de Deus. Porque são nécios. Não entendem. Ignorante. Espera aí que eu vou dar pancada. Calma. Porque Jesus repreendeu, vou ter que repreender vocês com amor também. Tem pessoas que passam por luta, não compreendem as promessas da palavra. E no seu íntimo, não acredita que Deus está do seu lado. Não acredita. Além de não crer na palavra, não acredita que Deus está com ele. Por quê? Por que não acredita, pastor? Porque não lê. Porque se lesse, né? Se conhecesse, Jesus está falando aqui do Velho Testamento, porque o Novo não tinha sido escrito ainda. Mas agora eu vou falar do Novo, porque o Novo já foi escrito. E Novo fala em Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus fala, não foi eu que falo, foi Jesus que falou. Versículo 19. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, Jesus falando para os discípulos: ide fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está aqui, guarde o que está aqui. Agora vem: e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Jesus falando: guarda o que eu falei para você, está aqui no Evangelho, e tenha certeza, certamente, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Espera aí, o que é todo? Todos. Todos é? Todos. Todos os que? Os dias. Todos os dias. Jesus prometeu para você guardar a palavra, e Ele vai estar com você todos os dias. Escuta o que eu vou falar para você, segura a pancada. Jesus não é a gente. Jesus não é a gente, porque eu me coloco no rolo também, não sou santo. Jesus não é a gente. Por quê, pastor? Porque Jesus está com a gente todos os dias, amém? Amém. E você está com Ele todos os dias? Ai. Você doeu, pastor. Você está com Ele todos os dias? Ai. Fisgou. Ele está com a gente todos os dias. E você está com Ele todos os dias? Ui. Se você for analisar, meu irmão, não analisa não, você vai se frustrar. Aquele Face, aquela internet, aquela televisão, aquela novela, impede que você esteja todos os dias com o Senhor. Isso estou falando de pecado. Eu não estou nem colocando aqui de buscar, de colocar o joelho no chão todo dia e falar com Deus. Agradecer, porque pedir todo mundo pede, né? Misericórdia, hein? O nego já levou de manhã pedindo. Pede. Agora agradecer, ninguém quer agradecer não. Difícil. E pedir: Deus, dá dinheiro, dá porta, dá carro, dá moto, dá mulher, dá homem, dá filho. Deus está falando no fundo. Dá, pastor, dá Deus, dá. Só não faz uma oração assim: Deus, me dá um coração novo. Você não faz, quer ficar com o velho. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não foi eu que falei, foi Ele que falou. Está escrito na sua Bíblia e na minha. Ele está comigo todos os dias, mas eu tenho que guardar os mandamentos dEle. Eu tenho que guardar os mandamentos para que Ele esteja comigo. Quinto, agora vem a continuação da pancada. Espera aí, irmão, vai embora não. Pastor, deixa eu ir. Não, calma, segura ele aí, irmão. Quem for levantar, segura. Pensei que a Néia ia embora, ainda bem que ela parou para tomar água lá. Eu ia buscar você lá fora, viu, Néia? Se você fosse embora, eu ia buscar você lá fora. Volta aí. Deixa eu ver se ninguém levanta agora, hein? Estátua! Quem se mexer, perde. Você tem entre aspas aqui, né? As brincadeiras antigamente eram sadias, né, rapaz? Nossa, você lembra, Luizão? Olha lá. Pessoal da antiga aí, Osmar, Luizão, Frare. Antigamente, rapaz, brincadeira era... Eu fico lembrando, rapaz, carrinho de rolemã, estátua. Hã? Pé na quê? Pé na lata? Essa eu não conhecia não. Essa é mais antiga. Essa é de Moisés, irmão. Então, as brincadeiras antigas e sadias. Tinha aquela também lá da Bete, né? Bete, jogava Bete na rua, do garrafão. Tinha... Hã? Burquinha, birosca. Era tudo brincadeira. Rodar pneu. Nossa, aquela rodar pneu era top, irmão. Aí a gente arrumava um pneu lá assim de bicicletinha. Aí você arrumava um de carro. Aí eu fiquei lá e falei: agora eu estou motorizado. Você... Ó, velho. Criança,
Eu estou motorizado agora eu vou passar em cima dos outros. Aí um dia uma turma lá, onde eu morava, lá na casa da minha avó, lá lembra, arrumaram de trator. Misericórdia, sai de baixo. As brincadeiras eram sadias. Brincadeira que fazia você gastar energia, correr o dia inteiro, chegava a grudar. Você lembra? Grudar, a gêmea não grudava. Assim. Brincadeira sadia. Hoje não, hoje mudou tudo. Mudou tudo hoje. Que exercício físico faz? Lagoa do Miguelão. Luizão nadava na Lagoa do Miguelão. Baguaçu. Baguaçu naquele tempo era ali. Da rua você morre. Pescou lá no Baguaçu. Era tudo brincadeira sadia. Hoje não. Hoje é zap, internet. Não tem mais nada. Foi acabando tudo. Né? Temos que voltar à nossa essência, primeiro amor também com Deus, as primeiras coisas com Deus, nosso primeiro mover com Deus. A gente está modernizando tudo e está distanciando de Deus também, não só dessas brincadeiras sadias, mas distanciando de Deus também. As mulheres brincavam de boneca. Flavinha brincou de boneca até com 18 anos. A boneca aqui. Eu brincava de caminhãozinho e fazia até um barulho. Fazia um efeito especial ainda. As meninas brincavam de elástico. Chegou a quebrar uma coisa aqui. Esse foi a queda do gravador. Brincava de elástico. Tinha aquela também que foi proibida pelo cristianismo. Aquela tu não vai lembrar essa daí. Balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai esconder. Essa não pode mais. Essa é proibida pelo cristianismo. Ficar acertando a bunda do outro. Pica, esconde. Essa é velha, hein? Que bom tempo aquele, né, gente? O tempo que a gente se divertia e com saúde, né? Mas voltando aqui, não sei porque eu entendo esse negócio também. Mas vamos voltar aqui. Quinto, vamos agilizar. Quinto, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Olha só. Você lembra que era 10,5 km e 800 metros? Jesus então agora ele começa, só tinha o Antigo Testamento até aquele momento, então ele começa a explicar para aqueles dois que eram fortes, ignorantes, nécios, ele começa a explicar as escrituras, desde o início até os profetas, desde Moisés, os 5 primeiros livros, até os profetas, até o último livro que é Malaquias. Ele começa a explicar, né, falando para os caras aonde tinha referências nas escrituras, no Antigo Testamento, que falava a respeito do que ele viu, do Salvador, da sua morte, etc. Olha só, deu uma aula de Bíblia para os caras em 10 km e 800. Meu irmão, vou falar uma coisa para você: se você não lê a Bíblia, você não vai ter Jesus com você. Se você não lê a Bíblia, você não vai ter fé. A Bíblia tem que ser lida, meditada, todo dia, nem se for um versículo, medita um versículo. Come ele, arranca, come. Medita, confessa, fala, pensa, analisa, reflete, põe em prática na sua vida. Jesus deu uma aula de Bíblia para os caras. Cleopas e o outro que eu não sei o nome, deu uma aula de Bíblia, desde Moisés até os profetas, diz o texto, não é eu que estou falando não, aqui está aqui, 27, ele começou por Moisés e por todos os profetas, todos, não deixou nenhum fora que falava a respeito dele, explicou o que dele se achava em todas as escrituras. Então, meu irmão, eu quero falar uma coisa para você também, viu, minha irmã? Não é só para o irmão, não. É para a irmã também.
Você sabe o que diz lá em Oséias 4:6? Eu vou abrir, mas marca aí para você ler na tua casa. Essa é boa, Oséias 4:6 é boa. Se você for rápido para abrir, abre também aí. Vamos lá. Oséias 4:6, já achei. Vamos lá. Diz assim, olha só, escuta, presta atenção o que diz Oséias 4:6 e o que eu estou falando aqui para você nessa noite. Olha só. O meu povo, Deus falando para o povo dele, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe por que você está sendo destruído? Porque você falta o conhecimento de Deus, das Escrituras. É o que estava acontecendo com os dois no caminho, chorando, triste, abatido. Sabe por quê? Porque não conhecia a palavra. Sabe por que está chorando aí? Sabe por que está se queixando? Sabe por que está triste, abatido, sem esperança? Porque você não conhece a Escritura. E Deus está falando com você hoje aqui. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, porque tu rejeitaste o conhecimento. Conhecimento daqui, você não quer ler. Tu rejeitaste. Pera, não acabou ainda não. Versículo 6 ainda. Calma. Não vai embora. Escuta aí. Também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Agora vem a pancada. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Eu vou te rejeitar porque você esqueceu da lei. Olha aqui, olha para mim. Abaixa a cabeça não. Da lei do teu Deus. Eu te rejeito porque você esqueceu isso aqui, ó. Você esqueceu, você não está lendo, você não está meditando, você não está declarando, você não está confessando, você não está orando. Você esqueceu isso aqui, eu te rejeitei. Acabou, pastor? Não, estou no versículo 6 ainda. Agora fecha. Também eu me esquecerei. Ai, essa aqui vai doer. Vou até tirar o óculos. Também eu me esquecerei. Essa vai doer, irmão. Essa vai doer. De teus filhos. Pesado, né? Quando você deixa Deus, você não busca Ele, o problema não é só com você, é com a tua geração. É com a tua geração. Pais, agora é contigo, com os pais, mãe e pai aí, ó. A tua geração, os teus filhos, depende de você buscar Deus. Quer ter uma geração abençoada? Quer ter filhos abençoados? Quer ter filhos felizes? Começa de você não esquecer o que está escrito ali. E o que está escrito ali, nós precisamos de tudo. Deuteronômio 6, quem sabe, quando eu abençoo crianças aqui que nasceram, eu leio Deuteronômio 6. Fala, inculca no teu filho a minha palavra. Fala dela andando, dormindo, levantando, almoçando, comendo. Quando você esquece de você não lê, você não busca, você acha que você vai passar para o teu filho? Se você nem tem para você nem lê para você, você acha que vai falar para o teu filho? O que você vai falar para o teu filho? Se você não lê. Vai falar o que para o teu filho se você não busca? Vai falar o que para o teu filho se você não acredita naquilo ali? Se você não vive naquilo ali? Então é uma consequência que Deus esquece dos nossos filhos, sabe por quê? Porque nós esquecemos de Deus primeiro. Nós esquecemos de buscar a palavra. Está aqui, ó. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque esqueceu da minha lei. Eu vou esquecer de vocês. Vocês não vão ser sacerdote, vocês não vão estar na minha presença. E outra coisa, você e eu vou esquecer dos filhos de vocês também. Por isso que quando nós buscamos o Senhor, a nossa geração futura é abençoada por 1000 anos. Quem busca tem geração abençoada, mas quem não busca tem a geração amaldiçoada por 4 gerações. 4 gerações. Só que vai renovando, né? Vai renovando isso. Isso vai levando para frente.
Deus abençoa 1000. A maldição é por 4 só que ela se renova. Está todo mundo quieto, Senhor. Eu não acabei ainda. Eu vou falar mais uma ainda. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 22, 29. Jesus falando. Pastor, porque isso que o senhor está falando, pastor, é Antigo Testamento. Oséias 4:6 está no Antigo Testamento, pastor. Isso aí já era. Então vamos pegar o que Jesus falou. Em Mateus 22, 29. Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Onde você está errado? Você está errado não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É onde você está errado. Bom, se eu estou errado, erro significa o que, Osmar? Quando eu erro, eu estou em quê? Pecado. Estou em pecado. Se eu estou errado, se eu estou cometendo um erro não conhecendo as Escrituras, eu estou em pecado, eu estou em falta com Deus. E se eu estou em pecado, o que acontece? Eu vou descrever para você o que acontece. O diabo acende a churrasqueirinha. Churrasqueirona, né? Porque tem uns que é gordão aí. Churrasqueirona. Prepara um espetão para colocar você no espeto e girar você e queimando você todo dia um pouquinho e vai apertando você. E você, onde foi o teu erro? Porque você não conhece a palavra, você não conhece o poder de Deus. Então está esfolando a sua vida, está acabando com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento, com a sua vida financeira, com a sua saúde, com a sua felicidade, está arrebentando com você. Por quê? Porque você não conhece a Escritura nem o poder de Deus. É onde você errou. Por que minha vida está assim, pastor? Porque você errou aí. Você não conhece, você não lê a Bíblia, você não ora, você não vai na igreja, você não busca, tal, entendeu? Deus nunca deixou de você, porque está com você todos os dias, mas você não está com Ele todos os dias. Então você está errando aí, meu irmão. Você está errando aí. Esse era o erro deles. Mas Jesus então vem consertar o erro. Jesus vem consertar o erro falando o quê? Falando de Moisés até os profetas a respeito dele mesmo. Para tentar fazer o quê? Os caras aprender. Vocês erraram. Mas eu vou explicar para vocês. Vocês estão sofrendo porque vocês não conhecem a Escritura. Mas eu vou explicar, olha, lá falava que eu ia morrer, lá falava que eu ia ressuscitar, lá falava que eu ia levar os pecados, lá falava isso, lá falava que eu ia vencer, lá falava, então eu estou aqui. Mas você estava chorando aí, ó, porque vocês não sabiam. Vocês não estão enxergando porque vocês não sabiam. Sexto. E ainda vamos cear. Sexto. Versículo 28 e 29. Lucas, versículo 28 e 29 ainda, olha lá. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Olha só que interessante. Jesus fingiu que ia, mas não foi. Jesus, eu falo para você que Jesus era... Ele tinha um senso... Agora achei a palavra. Um senso de humor. Achei a palavra séria. Olha que beleza. Fingiu que ia. Eu vou. Vai me chamar para jantar ou não? Eu estou indo. Vai não. Vai. Não mudou de ideia. Vai me chamar para jantar. Senhor, já é tarde. Opa, estou voltando. Tem irmão que faz assim. Da cada do outro. 7 horas. 7h30. Será que seu irmão vai chamar para jantar? 8 horas. Colocou a panela no fogo. Acho que eu vou embora. Acho. É para acabar. Eu acho que está tarde. Ó, Deus está falando aqui. Fala aqui, fala, Jeová, fala bastante aqui. Eu acho que está tarde, eu acho que já está tarde, eu acho que já está tarde. Aprenderam com Jesus, eu acho que já está tarde, então eu acho que eu vou embora. E fica esperando. Não, você não quer ficar para jantar, demorou.
Não precisa falar duas vezes, uma só. E tem gente que quer entrar ainda, né? Onde que é o banheiro? Ali. Passa pela cozinha? Passa. Dá uma zoiada na panela para ver aqui. E tem aquela outra também. Essa aqui também é esperto. Nossa, o que você está fazendo? Um cheiro tão gostoso. Um cheiro bom. Aí a pessoa fala, estou fazendo isso. Nossa, menina! Até fiquei grávida agora. Que vontade, eu estava sonhando com isso. Você coloca um negócio que estava sonhando, que estava não sei o que faz 3 meses você está pensando nisso, de comer isso. Aí a pessoa não tem como falar para você, tá bom, querida, come aqui. E aqueles irmãos que só vai visitar o outro na hora do almoço e da janta. Gente, mas Deus está falando demais aqui hoje. As irmãs que estão passando mal. Acontece isso? Meu Deus. Deus está falando aqui, revelação, você viu? Então Jesus, ele finge. Não é o que eu estou falando não. Aqui está falando aqui, ó. Aqui, ó. Aproximou-se da aldeia. Ele fez ele com que ia para mais longe, mas ele não ia. Ele tinha que ficar, porque ele não tinha assim, ainda revelado que era ele, né? Então ele falou, não, eu vou. Não, está tarde. Mas por que também eles chamaram Jesus para ficar? Tem um detalhe aí. E Jesus sabia que eles iam chamar. Por quê? Porque Jesus falou da palavra. Meu irmão, quando você começa a falar da palavra, uma pessoa que não tinha conhecimento, ela se encanta, ela quer mais, ela tem sede. Então, Jesus falou assim, esse cara vai me chamar, só vou fingir aqui que vou, não vou, mas eles vão me chamar. Vai. Então, vou dar uma dica do pastor para você, aqui nessa noite, uma dica do pastor. Quando você for na casa de alguém, começa a falar da palavra. Aquele vai falar assim, fica para jantar. Entendeu? Você começa a contar uma história. Aquela história assim que o pastor conta, que faz no próximo domingo eu vou acabar de contar. Aquela história que você para no meio, assim, agora eu vou ter que ir embora, entendeu? Porque já está tarde, você tem que jantar. A pessoa fala, não, termina, vamos jantar junto. São táticas que você pode usar. Então, onde Jesus prendeu eles? Prendeu na palavra. Porque explicou de uma forma tão bela, tão clara, tão transparente, tão profunda, que eles falam assim, não, fica aqui. E o texto fala isso, né? Olha só. Eles falaram assim para Jesus assim, ó. Mas ele o constrangeiro. O que é constrangeiro? Insistiram. Jesus, não, você vai ficar aqui, você vai comer com a gente, você vai pousar aqui. Insistiram, dizendo, fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. O que eu quero falar sobre isso, meu irmão? Deus atrai a nós com benignidade. Isso está lá em, vou abrir, vou ganhar tempo, Jeremias 3,13. Jeremias 3,13 fala que Deus nos atrai com a benignidade dele. Lá também em Oséias 11,4 fala que Deus nos prende com cordas de amor. Então por isso que eles ficaram presos com Jesus, por causa da bondade de Jesus excessiva, por causa do amor que Jesus, o cuidado, a forma que ele passou a mensagem, pela palavra de Deus. Nós somos atraídos dessa forma, e eles foram atraídos também. Por isso que Deus te atrai com o amor da palavra. Quando você começa a falar a palavra para uma pessoa que não conhece Deus, e começa a falar da palavra, né? Se você tivesse a oportunidade, já teve essa oportunidade de Deus te usar dessa forma, graças a Deus eu tive essa oportunidade, as pessoas ficam encantadas, ela quer mais, ela quer sede. Ela quer sede. E aí você, se estender, se sai 2, 3, 4 da manhã, sai da cada pessoa, 2, 3, 4 da manhã. Por quê? Porque ela quer, pastor, mas fala sobre isso, pastor, meu irmão, fala sobre isso aqui. Nossa, como é que é isso? Aí você, porque eu fui pego assim, eu fui pego pela palavra. Quando falaram para mim da palavra de Deus, quando eu estava começando a despertar para a fé, falaram para mim, aí me encantou mais ainda, eu queria conhecer esse Deus mais ainda. Né? E tem um ditado popular, o peixe se pega pela boca. Você está entendendo? O peixe se pega pela boca, você vai pescar, você pega o peixe pela isca que você coloca.
Por isso vai uma dica também aqui agora para as mulheres. Faz aquela comidinha. Teu marido, você quer pegar ele? As casadas, hein? Quer pegar o marido? Você é um cara que pega pela boca. Hã? Ou não pega? Aquela comidinha, cupinzinho asqueirado. Delícia. Eu lembro, faz-me recordar, minha esposa está lá. Aquela baixinha lá atrás, que pensa que ela está sentada, ela está de pé, minha esposa. Eu namorava ela. Ela lá, larga a mão, põe ela em cima da cadeira que nem vai chegar ela. Eu namorava ela. E aí, no tempo de namoro, eu cheguei na casa dela. Ela falou assim: fiz um bolo para você. E eu já pensei, falei, tá querendo me pegar. E ela trouxe o bolo. Calma, irmã, tá passando mal aqui. Traz água para a irmã aqui, tá passando. E ela trouxe o bolo. Aí eu peguei e falei, nossa, mano, uma cobertura de chocolate, amarelinho por dentro, o que era? Bolo de cenoura. Só que eu não gostava de cenoura. Só que ela não falou também que era cenoura. Bom, resumindo, eu falei assim, mas por que tá amarela? Ela falou assim, não, que eu coloquei um pouco mais de não sei do que, de ovo, lembrei. Coloquei um pouco mais de ovo e ele ficou amarelo. Eu falei, vou experimentar esse trem então. Comi o bolo. Eu comi metade do bolo. Metade da assadeira. Depois que comi metade da assadeira, você gostou? Eu falei, nossa, tá uma delícia. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Furado para descer no meio. Peça, raciocina comigo. Aí eu falei, nossa, que delícia. Ela falou assim, é de cenoura. Eu falei, o que? De cenoura? Falei, mas já estava dentro. Falei, agora não sai. Resumindo, quando ela faz bolo de cenoura até hoje, eu como metade da travessa na primeira sentada. Ela me pegou pela boca. Eu caí igual um patinho. Quen. Mas voltando aqui, vamos terminar. Para nós cearmos. Já estourei o horário. E a última, que eu já vou emendar na ceia. A última, fala assim. A sétima. Ele sumiu, mas é real. Diga comigo, ele sumiu, mas é real. Versículo 30 e 31, nós encerramos aqui, ó. Abriram-se então os olhos, e eu conheci. Vamos pegar o 30, melhor dizendo. Estando com eles à mesa, foi jantar com eles, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Veja só, pastor, por que eles não conheceram Jesus? Acho que você ficou essa dúvida desde o começo da palavra. Porque Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia e ele recebeu um corpo glorificado. E o corpo de Jesus, meu irmão, era glorificado, então ele tomava qualquer forma. Diz a palavra de Deus que eles estavam, os discípulos reunidos, fugindo, daquela noite de perseguição, logo Jesus tinha morrido e ressuscitado ao terceiro dia. E Jesus então, eles estavam trancados na casa, e Jesus então aparece no meio deles, atravessou a parede. Apareceu no meio deles e tal, e falou assim, Tomé, toca aí. Tal. Jesus então agora aqui está diferente, não conheceram, e aí Jesus não, agora some. Esse é o Jesus que nós cremos, um Jesus glorificado. Então quando você pensa que ele não está, ele está. E quando você pensa que ele não está, ele está também. Então ele está em todo lugar. Você não vê, mas ele está. Você não precisa tocar ele, mas ele está. Você não enxerga, mas ele está. Esse Jesus é real. Ele tem um corpo glorificado. Ele pode aparecer para você de várias formas. E você não está sabendo que está conversando com ele. Esse é Jesus presente na nossa vida. Jesus, meu irmão, ele tinha um corpo glorificado. Por que ele sumiu, pastor?
Por que ele sumiu? Essa é uma pergunta. Por que você acha que Jesus sumiu naquele momento que partiu o pão? Bom, deixa eu terminar essa pergunta e encerrar. O partir do pão, eles conheceram. Não é isso que é o texto desse? Quando ele partiu o pão e deu, eles conheceram na hora. Por quê? Porque o partir do pão de Jesus era único. O partir do pão de Jesus é único. É único. Ele partiu o pão quando multiplicou na primeira multiplicação. Ele partiu o pão e deu. Ele partiu o pão e deu na segunda multiplicação. Ele partiu o pão e deu na ceia do Senhor. E agora ele parte o pão e dá com esses dois discípulos. O conheceram na hora. Sabe por quê? Porque é uma característica de Cristo. Eles começaram a entender a característica de Cristo. E por isso que as pessoas veem que Cristo está em você, porque tem uma característica de Cristo em você. As pessoas batem o olho em você e falam assim: você tem uma característica de Cristo. Cristo está em você. Eu não vejo, mas Ele está em você, pela forma que você se comporta. Nós temos que partir o pão na nossa vida, todo dia. As pessoas têm que olhar para nós e ver uma característica de Cristo em nós. Elas não estão vendo Jesus, Ele sumiu. Mas nós temos uma característica dele. Nós o imitamos. E as pessoas então enxergam: Cristo está em você. Você tem Deus, você tem Jesus, porque você carrega uma característica dele. Você está partindo o pão. Você está partindo o pão, meu irmão. Ter uma característica de Cristo é partir o pão. Mas por que ele sumiu, pastor? Ninguém vai achar essa explicação por que ele sumiu. Ninguém vai conseguir explicar por ele porque ele fez tudo aquilo, partiu o pão e sumiu. Por quê? Você não vai achar explicação. Mas eu entendo uma coisa que veio no meu coração, para ensinar a gente que ele não precisa aparecer para a gente crer que ele existe, porque ele é real. Ele é real. Ele é real. Então nós vamos partir o pão hoje. E partir o pão hoje, compartilhar da ceia. E o partir o pão foi a ceia do Senhor, né? A última ceia com os discípulos. Trazer uma característica de Cristo na nossa vida. Então que você possa partir o pão hoje. Vou tirar isso aqui. Que você possa partir o pão hoje. Que você venha aqui buscar o pão e vai buscar o suco de uva para nós cearmos agora. Mas que você venha aqui e fala assim: Deus, eu quero que uma característica do Senhor flua na minha vida de uma forma sobrenatural hoje. Eu não quero ser mais um no meio de uma população mundial, né, de quase 7 bilhões de seres humanos. Eu quero levar uma característica tua comigo, característica do amor, da paciência, do perdão, da santidade, da consagração. Eu quero levar a característica do Senhor. Então que você hoje, ao vir buscar a ceia do Senhor, você faça esse ato de fé. Você pegar o pão e o suco aqui, que simboliza o sangue, simboliza o corpo de Cristo, você possa pedir nesse momento: Deus, eu quero ter essa característica. Começa a brotar isso em mim. E essa característica é aquilo que falta em você. O que mais falta? O que mais falta, eu vou começar a trabalhar isso. Uma mudança na sua vida. O que mais falta? O que mais falta em você? O que tem de ruim que precisa ser mudado? Ah, você é nervoso? Tem que ficar calmo. Então vamos colocar essa característica: a calma, a tranquilidade de Jesus. O que falta? Ah, pessoa, então inverte. O que falta? Ah, isso faz diferente. O inverso. Mas vem buscar isso nesse momento da ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos pedir perdão a Deus primeiro. Se você não fez ainda, vamos fazer todos juntos. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós vamos ceiar agora, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que a ordem, a instrução, melhor dizendo, de apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, dizendo que o homem deve examinar a si mesmo antes de comer o pão e tomar o cálice do Senhor. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nós nos examinamos nosso coração e pedimos perdão por todo o nosso pecado, Senhor, que nós temos cometidos de pensamentos, em palavras, atos, atitudes, gestos, críticas, julgamentos, soberba, Senhor, altivez, orgulho, Senhor. Deus, remova tudo aquilo que é de pecado em nossa vida, Pai, nos perdoe. Nos arrependemos para ver o perdão do Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos o sangue de
Jesus Cristo, sobre cada um aqui, Pai, desde o o mais velho até Deus a criança que vai tomar, Senhor, que esteja coberto com o sangue de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, igreja? Então vamos pegar a ceia, vamos aguardar no lugar de todo mundo junto, depois pegar aqui, e vamos ceiar juntos em nome de Jesus.